Não importa se você chega aqui aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. O importante é que você tenha a consciência que a maturidade emocional ela não se define dentro da tua idade biológica. Meu nome é Vanessa Augusto, sou terapeuta holística, especialista em inteligência emocional para a vida profissional e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes intriga muita gente. É tarde demais para você mudar de carreira? Quando você pensa em transição de carreira, tem uma idade X, uma idade limite, uma idade específica. Se você pensa em ter a carreira A ou a carreira B, você precisa de um certo tempo a mais de vida. O que é que define essa situação dentro da sua carreira? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E eu peço imensamente que você deixe o seu like, que você faça a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa atingir cada vez mais e mais pessoas com esse conteúdo de inteligência emocional para a vida profissional. E o que a gente tem que pensar quando o assunto é mudança de carreira ou transição de carreira? Como a gente pesquisa bastante sobre a questão de empreendedores e de pessoas que têm ali a vontade de abrir um negócio, ou mesmo historicamente pessoas que começaram a construir a sua vida direcionando produtos para outras pessoas, raros são os casos em que a pessoa começou muito cedo a fazer isso, né? Existem, claro, que casos e situações assim, mas na grande parte desse movimento, a gente enxerga já pessoas com uma certa maturidade se desenvolvendo aí acima dos 40 anos, inclusive, né? E quando a gente pesquisa também os dados aqui do YouTube, do Google, de outras pesquisas, de outras ferramentas, a gente também recai sobre esse posicionamento. Não raro, as pessoas mais jovens, elas têm hoje, né, uma diferença dentro da nossa questão geracional, vamos colocar assim, porque elas têm habilidades e facilidade muito maior em mexer no contexto do mundo digital, né, nesse contexto que a gente fala e que se conecta hoje através das redes sociais. Mas hoje não é esse o assunto do nosso vídeo. Nosso assunto é sobre se é tarde demais para você mudar de carreira quando você pensa sobre isso. O que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração que hoje em dia nós estamos atingindo uma maior longevidade. E quando a gente fala na questão de longevidade, a gente está vivendo mais do que os nossos pais, do que os nossos avós, do que os nossos bisavós. E isso é fato. Além de você pensar sobre isso, você também tem que pensar de que maneira você quer envelhecer. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, os seus hábitos, eles interferem diretamente nessa questão da inteligência emocional. Sim, assim como a sua mãe já deve ter dito isso desde que você era criança, se ela teve uma boa base educacional. Quando você vai a um médico e o médico é respeitado, é conceituado, são médicos aí que estudam bastante sobre a questão da longevidade, ele também vai colocar isso para você, mas é importante que você tenha hábitos saudáveis para você trabalhar a sua questão da inteligência emocional. Seu cérebro, essa caixinha aqui que mexe em toda a nossa organização física, emocional e mental, ela não dá conta de cumprir as funções dela se você não tiver um sono regular, se você não beber água, se você não se alimentar direito, se você não fizer atividade física. Então começamos daí. Quando você pensa em transição de carreira, primeiro pensa se você está sendo organizado em cumprir essas disciplinas que são tão básicas quanto a nossa vida e essenciais para a manutenção da nossa vida. É o seu primeiro ponto que você tem que pensar. Segundo, por que é que você quer fazer essa mudança de carreira? Por que é que você quer fazer essa transição? É bom que você pense sobre isso, porque existem muitos aspectos que envolvem a questão da transição de carreira. O fato de você precisa aprender uma habilidade nova para você fazer essa transição, você precisa fazer uma nova graduação para você fazer essa transição, você precisa aprender sobre marketing digital para você fazer essa transição. Você acredita que se você se jogar nessa nova carreira, nessa nova profissão, as pessoas vão julgar você pela sua escolha? Nossa, a pessoa era executiva numa empresa X, Y, Z, largou tudo para montar um restaurante. Como é que essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa fez isso? Né? Então, você tem que pensar exatamente para você.
O que é que vai agregar na sua vida essa questão da transição de carreira? Porque quando a gente fala de trabalho, de vida profissional, são as nossas escolhas individuais que contam. Se você virar para mim e colocar aí nos comentários e falar assim, Van, eu trabalho pelos meus filhos, eu trabalho pela minha mãe, pelo meu pai, eu trabalho porque eu preciso sustentar a minha casa. Temos que conversar sobre isso, porque você precisa sim trabalhar, né? Obviamente que todo mundo precisa trabalhar, fazer algo de útil, se colocar a serviço da vida, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Mas você precisa fazer algo para você, algo que seja relevante para você. Por quê? Porque senão ao longo do tempo isso vai se tornar um fardo, isso vai se tornar muito desafiador, isso vai se tornar cansativo, isso vai se tornar impossível de você dar conta de conduzir. E se você pensa em mudar de carreira porque a sua mãe falou que aquela carreira era mais rentável, o seu pai, os seus tios são pessoas que prestaram concurso público e eles acham que você é a pessoa que precisa largar o que você faz hoje para começar a estudar para concurso, a sua família tem vários empreendedores e profissionais liberais, então você também precisa ter essa carreira, porque senão você fica fora desse cenário, é melhor você repensar. Porque essa carreira ela tem que fazer conexão com você, com aquilo que você quer. Imagina você daqui 2, 3, 5, 10 anos dentro dessa carreira sustentando algo que alguém falou para você que seria bacana de fazer. Se tem base, como diriam os nossos colegas mineiros, né? Uma coisa dessa. Então é importante que você pense sobre isso. Claro que você tem que pensar no aspecto também financeiro. É algo que vai te trazer um retorno a longo prazo? É algo que vai te trazer um retorno rápido? É algo que você vai precisar fazer um investimento maior? É algo que você vai precisar fazer até um investimento que hoje você não tem, então você vai ter que se preparar durante um tempo até que você consiga fazer essa mudança? Então são vários itens aí que passam por você dentro desse aspecto quando você pensa na questão de mudar de carreira. Não é só o fator idade, não é só o fator idade biológica, inclusive. A carreira que você quer fazer, ela é uma carreira digital, ela é uma carreira física, você vai abrir uma loja, você vai abrir um comércio, você vai se juntar com outras pessoas, você vai fazer isso sozinha? Então, tem várias questões que você precisa responder antes disso. Não é só a insatisfação que você traz dentro do trabalho que você faz hoje que vai levar você para esse movimento de transição de carreira. Tá aqui a pessoa que largou a advocacia para voltar para um movimento que sempre foi originário meu, mas que eu sempre acabei deixando de lado, acabei deixando como um hobby, uma distração, uma coisa que eu gostava muito de estudar, mas nunca me aprofundava, né? Então, as pessoas até podem falar. Inclusive, recebi um comentário da mãe de uma amiga minha há uns meses atrás, ela dizendo assim: quantas pessoas querendo ter a carteira da ordem, você foi lá e entregou a carteira de volta? Pois é, fiz isso. Foi a minha escolha, foi a minha decisão e eu tô em paz com essa decisão, né? E fui muito feliz durante o tempo que eu convivi com o direito, fui muito feliz durante o tempo que eu fui advogada, que eu fui estagiária. Nunca imaginei que eu fosse ser advogada, porque quando eu comecei na faculdade de direito aos 35 anos, então leia-se, não foi numa idade muito jovem, né? Eu tinha por bem ali achar que eu ia seguir carreira pública, porque eu achava que a carreira pública poderia ser algo bom naquela época. Quando eu comecei a frequentar os estágios, aí eu vi que eu não queria fazer a carreira pública, eu não queria seguir a carreira pública, então foi bom a parte prática ali para eu entender que aquela dinâmica para mim não ia me servir. Eu queria desafios, eu queria coisas mais criativas, eu queria desafios profissionais que ali, dentro daquele movimento, eu não iria conseguir. Então, por isso que eu acabei optando pela advocacia e fiquei dentro de um tempo também. Mas, como eu sempre gostei muito de pessoas, né? Eu saí porque eu queria cuidar das pessoas de uma outra forma. Não da forma jurídica, não da forma atrás de uma petição, defendendo os direitos da pessoa. Eu queria cuidar de uma outra maneira. Então, por isso que eu acabei fazendo essa opção. E aí, você também tem que fazer esses questionamentos do porquê você quer fazer essa mudança de carreira, do porquê isso vai fazer sentido para você, na sua vida hoje. Se questiona sobre isso, vai se perguntando cada vez mais. Como é que você se imagina dentro dessa profissão, dentro dessa nova carreira, daqui a um ano e meio, 2 anos? E desconsidera muito as opiniões, principalmente de pessoas que não construíram nada na vida e não fizeram nada da vida delas e vão querer colocar você para baixo, né? Existe uma série de pessoas aí
que o nosso querido Bruno Gimenez chama de conselheiro do caos, eu apelido carinhosamente de cavaleiros do apocalipse, que se a gente dá corda, se a gente começa a ouvir essas pessoas, a gente entra em parafuso, a gente não sabe o que fazer, a gente não toma decisão nenhuma e pior, a gente corre o risco de tomar decisões fora do nosso propósito. Claro que se você estiver nesse movimento e tiver com muita dúvida, é importante também que você faça terapia. Nós, na terapia holística, temos ferramentas que podemos te auxiliar nesse processo também, tá? E é importante que você fique muito bem convicto de quando você for fazer a tua mudança, for fazer a tua transição, que seja feita da forma mais segura para você não incorrer dentro de ansiedade, dentro de estresse, dentro de dificuldades emocionais que vão derrubar ainda mais o próprio fator que já é bem desafiador da mudança de cenário, da mudança de ambiente, tá? E o que é mais importante também de você saber nesse sentido aí da transição de carreira, da mudança de carreira? É algo que vai poder acrescentar na sua vida, tanto em matéria de conhecimento, quanto em experiência de vida, quanto em maturidade emocional propriamente dita, tá? Então você precisa orquestrar muito bem dentro de você como é que você vai direcionar as suas dinâmicas para isso e depois você começa ali a fazer esses movimentos de uma forma mais segura, mais tranquila. Aproveitando o gancho, a gente pode se dizer assim que quando você começa a pensar, a orquestrar a tua transição de carreira, a tua mudança, é legal que você faça metas para isso. Metas de curto, médio e longo prazo. Se você quiser estender um pouquinho mais sobre esse assunto, aprender mais sobre como você faz isso, no domingo, amanhã eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, amanhã, depois de amanhã, no dia 5 de novembro, a gente vai fazer uma live sobre esse tema, inclusive no nosso canal no Instagram. Então, se você quiser se aprimorar mais nesse assunto, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a live também vai ficar salva. Se você estiver vendo esse vídeo num outro momento, você vai lá no nosso Instagram, que é o mesmo nome, Vanessa Augusto Silva, o canal, e lá você vai conseguir também ter esse movimento aí das metas e você vai conseguir direcionar melhor aí o teu plano, a tua transição de carreira, tá certo? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta, traz aí os seus assuntos, as suas dúvidas, as suas dicas também, que a gente gosta muito de ouvir as pessoas nesse sentido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.